A gente recebeu o Otto Nogami, economista, professor do INSPER, chegando aqui na nossa programação. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo, como sempre, à BMC News. Novamente. Obrigada. Professor, queria começar já, falando um pouquinho mais, a gente estava falando agora há pouco sobre o IGPM, já entrar um pouquinho falando sobre essa deflação apontada pelo IGPM, divulgado hoje, um cenário deflacionário tem se mostrado aí, tanto no IGPM quanto também no próprio IPCA. Queria a sua visão sobre este cenário, de inflação para baixo, se você acredita que isso pode ser realmente pontual, momentâneo, ou há fôlego, há fatores aí que possam ajudar a esses dados permanecerem nesses patamares, benefícios que isso pode trazer para a nossa economia brasileira? Bom, caracteristicamente, esses indicadores, seja o IGPM, GPDI ou até mesmo o IPCA, eles tendem a ter um comportamento cíclico ao longo do ano. Então, normalmente, os preços começam altos no mês de janeiro, fevereiro, eles vêm declinando em direção ao mês de junho, julho, para depois voltarem a subir. Então, esse movimento cíclico certamente ajudou, de alguma maneira, a essa queda no IGPM. Só que tem um outro aspecto importante a ser considerado, que também não deixa de ser importante, é o reflexo dessas ações do governo no que diz respeito à redução dos impostos sobre combustíveis, sobre energia elétrica, que compõe o chamado índice preço ao produtor amplo, que é exatamente vamos colocar assim, um subíndice do IGPM, que reflete basicamente o comportamento de preços no setor produtivo da economia. Então, à medida que você tem essa queda dos combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, então isso também acaba repercutindo sobre esse índice preço ao produtor, que tem um peso de 60% no cálculo do IGPM, então trazendo exatamente o indicador para baixo. Agora, dada essa característica cíclica, então é de se imaginar que daqui em direção ao final do ano, essa queda, ou essa deflação não ocorra mais. Então a tendência natural é que os preços voltem a subir. E o retrato do Brasil neste ano está bem interessante, Inflação para baixo, crescimento para cima. Esse movimento temos visto aí com o Boletim Focus semana a semana, revisando aí para cima, principalmente o PIB, mas para o ano que vem o cenário segue incerto, Quais os desafios para estender esse retrato otimista para este ano de 2023? Quais os principais pontos, na sua opinião? Na verdade, toda essa ação do governo, na tentativa de se reeleger, concedendo esses benefícios fiscais à sociedade, então isso de alguma maneira acaba movimentando a economia. Então, claro, você tem mais uma capacidade de consumir maior das famílias, e isso acaba repercutindo do lado da produção, ou seja, as indústrias tendem a produzir mais, à medida que produzem mais, elas demandam mais fatores de produção. Ao demandar mais fatores de produção, você está fazendo com que, de alguma maneira, a renda da sociedade cresça. Então, esse é o movimento que nós estamos observando, principalmente do mês de junho para cá. Agora, por que as projeções indicam o ano de 2023 já com um PIB baixo, com uma tendência de recuo da atividade econômica? É porque, por hora, esse benefício de R$600 no Auxílio Brasil, que eu chamo turbinado, ele termina em 31 de dezembro. Então, à medida que você volta à normalidade com o Auxílio Brasil voltando aos R$400, então, naturalmente, você tem uma queda no consumo, consequentemente, um esfriamento na atividade econômica. Então, esse segundo semestre é um segundo semestre um tanto quanto que atípico, justamente por essas ações do governo, não só com relação a esses benefícios fiscais, mas principalmente com relação ao, vamos colocar assim, ao controle sobre alguns preços da economia. Então isso acaba repercutindo de alguma maneira positivamente, mas com relação ao ano de 2023, a partir do momento que o futuro governo, o novo governo estiver definido, então a tendência natural é que tudo volte à normalidade. Outro fator que leva a esse grau de pessimismo com relação a 2023 é que esse comprometimento fiscal do governo, principalmente nesse segundo semestre, ele vai fazer com que o governo realmente tenha dificuldade de controlar a sua dívida, controlando necessariamente seus gastos, e aí então
próprio governo, como segundo maior consumidor da economia, ele tende a fazer a economia esfriar. Professor Cabral aqui falando, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. IGPM, uma das grandes dúvidas que eu tenho, o que foto vira filme? Deixa eu melhorar minha pergunta. Nós tivemos uma deflação em agosto, tanto no IGPM, provavelmente no IPCA ou IPCA próximo de zero ou com a deflação. Parte considerável dessa deflação não foi o efeito muito grande de oferta e demanda, e sim de preços administrados, controlado via mudança de ICMS ou queda de preço via Petrobras. A minha dúvida é o seguinte, isso é uma foto. Então nós temos uma foto de julho e agosto com deflação devido ao administrado. O quanto isso pode virar filme para frente? Então o que seria virar filme para frente? Então, aquele setor de serviços que você consome, que o preço da energia ficou mais barato devido a uma regra de governo, vai ser repassado para o consumidor ou vai virar margem? Então, a minha dúvida é se a fotografia que nós tivemos em julho e agosto chega no setor de serviços e bens para o consumidor de setembro para frente, ou o pessoal ligado à produção vai aproveitar essa queda do custo de energia e aumentar a margem que teve tão espremida no Covid, para saber o efeito inflacionário da foto, entendeu? No caso específico da energia elétrica, nós temos um problema sério, que é a questão da oferta, né, ou a capacidade de geração de energia elétrica. Então, à medida que você tem uma retomada da atividade econômica, a demanda, principalmente industrial, por energia, ela tende a aumentar. Então, isso vai fazer com que, dada essa restrição de oferta que a gente tem, então, certamente, ou parte dessa redução de preço, certamente não será repassada por consumidor. Por quê? Porque as geradoras elas têm a necessidade agora, principalmente agora, de se capitalizar, né, justamente se preparando, né, para poder adequar a oferta num futuro breve. Então, à medida que a gente tiver uma retomada da atividade econômica, claro, o preço da tarifa ela tem que voltar à normalidade, ou voltar ao normal, e a gente também não pode esquecer que essa redução, por exemplo, no imposto que incide sobre a energia elétrica, isso também acaba comprometendo as próprias contas do Estado. E a gente sabe que o Estado precisa desses recursos justamente para poder desempenhar o seu papel no que diz respeito a investimentos de infraestrutura. Então, é um modelo um tanto quanto que complicado, né? Então, dizer que dessa fotografia, qual é a tendência? Bom, a tendência, como sempre, e não pode ser diferente, ela tem que voltar à normalidade. Voltar à normalidade significa você recompor a própria alíquota do imposto que incide sobre a energia elétrica, fazendo com que o seu preço aumente. E, detalhe, né, à medida que você tem uma demanda maior, principalmente domiciliar por energia elétrica, você não pode manter o preço nesse patamar, vamos colocar assim, real. Então, a tendência natural é se ajustar. Claro que isso acaba repercutindo sobre os preços na economia, fazendo então com que o próprio IPCA, o IGPM, volte a crescer. Deixa eu tirar uma outra dúvida, aproveitando que amanhã sai o PIB. Amanhã não, perdão, amanhã é 31, quinta-feira sai o PIB. Quinta-feira, isso. Pelo que eu vi, é 0,9 a média aí do broadcast, se eu não me engano, da previsão do PIB. Uma pergunta, o senhor acredita que segundo semestre, que muita gente está falando que pode ser uma economia meio de lado, surpreenda para cima devido a um ainda forte aquecimento da mão de obra? Mão de obra está vindo... ontem veio um número menor do que esperado, mas ainda está bem aquecido e por excesso de incentivos. Então nós podemos ainda ter um segundo semestre ainda melhor do que está se esperando hoje, levando esse PIB a 2,5 ou 2,60 até o final do ano? Pois é, essas projeções, né, que estão indicando um crescimento do PIB de 2% para esse ano de 2022, elas se dão fundamentalmente em função desses benefícios fiscais oferecidos pelo governo.
Então, o auxílio caminhoneiro, o auxílio gás, o próprio Auxílio Brasil, né, turbinado a R$ 600, isso inevitavelmente vai impactar sobre o consumo das famílias, e a gente não pode esquecer que as famílias representam aproximadamente 62% do PIB. Né? Então, essa injeção de recursos na economia certamente vai repercutir sobre o PIB. Então, é por isso que as projeções, a partir de junho, começaram a crescer. Né? Não sei se você se recorda, Cabral, a projeção estava então de 0,5%, 0,6%. Os mais pessimistas, inclusive eu mesmo, né, projetava para 0,3%, mas em função dessa injeção de recursos adicionais na economia, então, claro, isso vai repercutir naturalmente sobre a atividade econômica, por isso que daí que vem essas projeções. Agora, a gente pode observar que a projeção já para 2023, ele volta a recuar. Volta a recuar por quê? Porque aí você já não tem mais nenhuma injeção de recursos adicionais, então a atividade econômica ela volta à realidade do nosso país. Né? Então, esse segundo semestre, ainda em função desses auxílios, é de se esperar que realmente a performance do PIB, seja no terceiro trimestre, seja no quarto trimestre, ele ainda esteja num patamar um pouco mais alto. Então, essa é a estimativa que a gente faz, né, justamente por essa melhor condição de consumo por parte da sociedade. Fechado. Otto, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui especificamente, né? Mais cedo eu trouxe uma informação de um cenário mais macro, até inclusive falando da inflação na Alemanha, atingindo aí máximas, né, de quase 50 anos. Agora, em agosto, a gente tem visto um cenário muito desafiador na Europa. Recentemente, né, a gente viu até o próprio euro diminuindo aí, chegando a menos, né, de $1, patamar aí menor dos últimos 20 anos. A gente vê a Europa sofrendo muito, principalmente, né, por conta dessa questão do abastecimento do gás, elevação do valor do gás, desse conflito lá no leste europeu. Quais os desafios que você enxerga, né, principalmente para os países aí do bloco? A gente estava até falando aqui que estar na pele de Christine Lagarde não é fácil, são inúmeros países ali com situações diferentes para você ter uma única política monetária, mas ainda assim, a gente vendo aí a Alemanha nesse patamar tão alto, quais seriam aí, né, os desafios, quais possibilidades que a Alemanha precisaria ter para enfrentar essa inflação histórica? Na verdade, esse problema não é só da Alemanha, né, é da Europa Ocidental como um todo. Agravado, sem dúvida alguma, em função desse conflito na Ucrânia, mas a gente também não pode esquecer que há uma previsão de quebra de safra agrícola muito grande em função do verão que os europeus estão enfrentando. Então, tudo isso vai repercutir naturalmente sobre preço, né, sobre a questão da oferta, aí, fundamentalmente. Então, isso realmente tornará a ação de política econômica dos países um pouco mais complicada. Estão passando por uma situação histórica, né, com inflação de 2 dígitos, uma coisa que jamais a gente poderia imaginar para a região. Então, há aí necessariamente uma ação de política monetária, um tanto quanto que agressiva, né, justamente para poder tentar conter essa elevação de preços. A gente não pode esquecer que fundamentalmente não é um problema de demanda, e sim um problema de oferta, mas quer queira, quer não, dentro da política monetária você vai ter que esfriar necessariamente a demanda, né, justamente para não pressionar muito os preços. Então esse é um grande problema que a Europa vive, aliado a um outro problema sério, né? Conforme você bem colocou, a política monetária é única, mas a gente não pode esquecer que a política fiscal ela é independente. Então, cada governo ela executa a sua política fiscal, que muitas vezes pode ir, né, na contramão daquilo que seria desejável para a própria execução da política monetária. Então, na verdade, a Europa vai enfrentar aí um grande desafio nos próximos meses, né, e esse equacionamento não é um equacionamento fácil. Né, justamente por quê? Porque se você tem uma quebra na safra agrícola, você tem que esperar a próxima safra para poder ajustar ou importar, né, alimentos, o que é uma coisa que também não é muito simples, né, principalmente tendo em vista esse abastecimento mundial. Então, realmente, eles têm aí um desafio muito grande a ser enfrentado e, claro,
sem dúvida alguma, conforme eu acabei de comentar, há necessidade de o Banco Central Europeu sentar com cada governo, né, justamente para fazer com que a política fiscal executada pelos seus países ou pelos países europeus, né, estejam alinhados, né, com a própria execução da política monetária. É um desafio, né? Até porque é um problema que está muito atrelado também, né? O abastecimento do gás atrelado muito a esse conflito no leste, que não tem perspectiva aí de um encerramento rápido, né? A gente viu que a Alemanha está até tentando queimar o carvão novamente, tentando algumas outras alternativas, mas ainda assim seria muito pequeno diante de uma demanda grande que ela tem e está chegando o inverno, né, Otto? É um desafio muito grande para a economia. Eu citei a Alemanha, mas é o bloco europeu como um todo, né? Eu trouxe a Alemanha no ponto agora, porque o dado de hoje trouxe essa maior inflação da Alemanha, mas a gente sabe que é um desafio por conta dessas sanções para a Europa como um todo ali. Inclusive o Reino Unido, que não faz parte do bloco, né? O próprio Goldman Sachs hoje trouxe aí um alerta de uma recessão para o Reino Unido também, né? Teve o Brexit, mas o problema ali, na verdade, está muito parecido com o restante do bloco como um todo, né? Na verdade, nós temos aí também um outro grande problema, que é a dificuldade em termos de logística, né? E principalmente em termos de abastecimento de bens intermediários que vem da China. Né? Então, tem toda uma conjunção de fatores que realmente está criando dificuldades muito grandes, né, para os países europeus, inclusive para a própria Grã-Bretanha. E em especial o caso da Grã-Bretanha, por quê? Porque com o Brexit ele deixou de ter um abastecimento normal, né, vindo do continente europeu, e aí então ele depende, né, das suas colônias como Canadá, como Austrália, Nova Zelândia, para poder ajustar principalmente o abastecimento de produtos agropecuários. Né? Então a Grã-Bretanha, na verdade, está num outro... tem aí pela frente um outro desafio, né, que não é mais só e somente de ajustar a sua economia em função dessa saída da União Europeia. Uhum. Cabral, eu sei que você tem perguntas, fica à vontade. Eu tenho, na verdade é um comentário mais do que uma pergunta. Como é que controlar a inflação numa Europa que, se ele subir os juros, ele quebra a Itália, mano? Implode a Itália. Então. Itália tem eleição daqui a 25 dias. Pois é, por isso que eu comentei, né, dessa necessidade do Banco Central Europeu sentar com os governos para definir como esses países irão executar a sua política fiscal. Né, porque a Itália é uma segunda Grécia, né, nessa brincadeira toda. E a ajuda, né, vinda, por exemplo, de outros países integrantes da zona do euro, ela não vai ser tão simples e tão fácil como foi com relação à Grécia. Né? Então, esse é um desafio que o governo italiano tem pela frente. Ele realmente vai ter que fazer um ajuste fiscal extremamente grande, profundo, né, que realmente vai acabar afetando a sua economia. Então, esse é o grande dilema, né, que eu acabei de comentar. Então, à medida que você adota uma política monetária contracionista para atender a demanda de uma França ou de uma Alemanha, aí isso acaba repercutindo sobre a Itália. Então, a Itália tem que buscar um mecanismo fiscal para poder equilibrar e diminuir esse impacto recessivo que certamente virá em função dessa política monetária contracionista. Então, o problema não só da União Europeia, mas também até o Japão, né, que sempre esteve ali estável, vai a 2,4%, registrando o maior índice de inflação desde 2014, né? O Japão, que eles devem fazer, né, diferente do bloco europeu ali? Eles vão conseguir reduzir ali, não dependem do gás russo, mas eles vão conseguir, você acredita, sair desse aperto monetário, dessa inflação alta, mais rápido do que os outros países do mundo? Pois é, o Japão ele é um caso à parte, né? Vamos colocar assim, até um case. Por quê? Primeiro, a economia japonesa ela vem andando de lado já há uma questão de décadas. Né? Então, a gente jamais pode imaginar um crescimento de 2%, 2,5%. Isso é totalmente fora da realidade do Japão.
O Banco Central japonês já deixou muito claro, ele não irá mexer na taxa de juros, então ele vai manter nesse menos 0,10 no futuro próximo. Então a correção, a retomada da atividade econômica, ela vai vir de alguma maneira via uma política fiscal expansionista. Né? Então, isso significaria o governo começar a investir mais, como ele tem feito ultimamente, né? Criando aí projetos de tal forma que, de alguma maneira, aqueça a atividade econômica. E um detalhe interessante, né, que aí é uma questão muito mais cultural, para a gente poder entender o Japão, é que a sua população ela tende a ser solidária às necessidades do governo. Então, vamos exagerar um pouquinho, né? Mas imaginando que o governo venha a público e solicite à população a, por exemplo, consumir menos para evitar uma pressão de demanda, por exemplo, a população ela reduz. Né? Então, é uma característica cultural muito interessante nesse sentido. O governo ele sempre pode contar com a ajuda da sociedade no equacionamento dos seus desequilíbrios econômicos. Então, esse é o retrato. O governo gastando mais, né, principalmente em investimentos de infraestrutura. Não me pergunte em que tipo de investimento, porque a economia japonesa, na verdade, ele já está no seu limiar, né, já tem tudo aquilo que a sociedade demanda, mas certamente serão movimentos importantes para pelo menos tentar estancar um pouquinho esse problema de oferta, né, e por outro lado, e à medida que ele não tem intenção de mexer na política monetária, então isso tudo vai vir realmente por parte do governo. Se eventualmente houver aí uma questão de demanda, conforme eu comentei, ele pode vir a público, pedir à sociedade que controle seus gastos, tá? Isso não é problema nenhum, né? Porque, inclusive, na época do problema da usina nuclear, né, que acabou afetando o abastecimento de energia elétrica, o governo solicitou à sociedade que não ligasse o ar-condicionado. E realmente as famílias não ligaram o ar-condicionado, as empresas desligaram, né, e foi exatamente o momento então que mudou o comportamento da sociedade, as empresas permitiram que os homens não utilizassem mais gravata, né, justamente para poder enfrentar essa redução no uso de ar-condicionado. Então, o Japão, dentro desse aspecto todo, né, é um caso à parte. Né? Então, as soluções que eles vão buscar não são aquelas soluções que usualmente são adotadas aqui no mundo ocidental. Então, a expectativa é muito grande, estamos aí analisando, né? Eu particularmente passei a semana passada inteirinha, né, tentando entender exatamente o que o governo japonês pode fazer, justamente para poder dar uma segurada nos preços, né? Porque há 20, 30 anos, a gente tem percebido uma deflação, né, constante, e agora a situação se agrava, né, revertendo essa tendência, conforme foi dito, uma inflação aí de quase 2,4%, já bateu 2,5%, né, que é realmente um dado extremamente preocupante. Mas, certamente, as soluções virão por parte do governo e, mais uma vez, com a ajuda da própria sociedade. Otto, já que a gente entrou aí um pouco mais nessa análise, né, econômica aí de países, principalmente setor mais macro aí, países internacionais, eu não poderia deixar de tocar aqui também numa outra economia tão importante mundialmente, né, falando que é a China. Inclusive, depois que eu vi uma reportagem de alguns economistas muito pessimistas em relação à recuperação econômica da China, né, rebaixando até algumas previsões de crescimento do PIB já para esse ano de 2022, o PIB chinês, alguns ali acreditam que deve crescer 3,5% este ano, abaixo da previsão, que era 3,9%, de acordo com as últimas projeções, né, que trouxeram esse crescimento, essa queda, principalmente por conta da crise imobiliária e alguns surtos ainda, né, pontuais que têm acontecido em relação à Covid em algumas pequenas cidades, em algumas cidades, centros importantes também lá da China. Olhando mais para a China agora, essa semana a gente trouxe, acho que foi semana passada, se eu não me engano,
a notícia de um corte na taxa de juros para empréstimos, né? O país muito preocupado ali, tentando realmente recuperar o baixo crescimento econômico, tentando ajudar a fomentar principalmente ali a questão do setor imobiliário, que foi algo muito pontual e impactou bastante a economia. Eu queria a sua visão, né, sobre a economia chinesa. Bom, a economia chinesa pelo fato de ser a segunda maior economia mundial, né, em termos de produção, então ela desempenha um papel fundamental a nível mundial. É claro que o momento recessivo que a China vive é fruto exatamente do desaquecimento da atividade econômica no restante do mundo, principalmente Estados Unidos e Europa. Então, à medida que a economia americana recupere, à medida que a economia europeia recupere, a China ela tende a voltar à normalidade. Agora, não podemos esquecer, né, que ainda há em determinadas regiões da China o lockdown, ou seja, eles estão buscando realmente essa meta de Covid-19 zero. Então, durante esse período, certamente, a atividade econômica ela estará um pouco mais desaquecida, né? Mas à medida, conforme eu comentei, que a economia mundial ela retome o seu processo de crescimento, então a China, principalmente na condição de principal supridora hoje das indústrias a nível mundial, então a sua atividade ela tende a voltar ao normal. Mas é aí que está. Ela depende fundamentalmente não dela própria, mas principalmente das outras economias que demandam a sua produção. Maravilha. Acho que o Cabral tem mais uma questão. Eu vou voltar no Japão rapidinho, já que o senhor estudou o Japão semana passada. Eu queria entender por que o Banco Central japonês, pelo menos dos grandes, pode ter algum Banco Central pequenininho aí que eu não sei, tem ETF, meu Deus. Como é que eles entram no mercado de bolsa? O que é isso? Eu não entendo isso. Política monetária e cambial em bolsa? Na verdade, eles têm lá um fundo soberano, tá? Então, esse fundo soberano, inevitavelmente, eles utilizam justamente para esse tipo de ação. Né? E tanto é que eles participam aí de várias... Participam não, deixa eu até colocar melhor. Eles financiam, né, muitas economias a nível mundial, justamente objetivando uma rentabilidade das suas carteiras. Né? Então isso é o típico, né, de quem tem reservas cambiais robustas, né? Reservas essas que elas têm que manter a sua rentabilidade. Então, daí o fato, né, deles estarem investindo aí nos mais diferentes fundos mundo afora. Respondido? Fechou, respondido. Respondido, mas ainda acho muito vida louca mesmo. Um banco central ter mercado acionário. Deixava para o Tesouro Nacional, não para o BC, né? Não, pois é exemplo daquilo que acontece, por exemplo, numa Noruega, numa Suécia, né, que também, né, pega os seus fundos soberanos e investe no mundo inteiro. Né? Então, essa é uma característica, é o mundo financeiro, né, que acaba prevalecendo aí nas ações dos mais diferentes bancos centrais mundo afora. Boa. Grande professor Otto Nogami, economista, professor do INSPER, sempre um prazer, uma aula para a gente aqui, bater esse papo sempre contigo. Muito obrigado pelo seu tempo, por tantos esclarecimentos. Fica aqui o convite para outras oportunidades. Imagina, eu que agradeço. Uma boa semana para todos. Boa semana. Obrigada. Valeu, um abraço.